can't keep up with this life. Tem que aparecer. Deixa eu ver como é que ele fez aí. Olá, galera. Professor Fernando Gomes, professor de matemática do Equação Certa. Estamos aqui com a equipe Fernando e Diego, professor Chaguinha está aí, daqui a pouquinho ele está aqui com a gente. E a gente está aqui hoje para falar da prova de matemática, né, que juntamente com natureza os alunos vão fazer prova nesse domingo. E com certeza nessa reta final os alunos estão aí preocupados com relação a uma prova que muitas vezes acaba sendo um grande diferencial na aprovação do aluno, principalmente para os alunos que desejam ser aprovados para a medicina, assim como os alunos do pré-vestibular da Equação Certa. Então é uma prova em que o aluno se dando bem, com certeza ele vai garantir uma excelente pontuação. É a única disciplina em que o aluno realmente, a única área de conhecimento que realmente o aluno pode passar de 900 pontos, aí acertando mais de 40 questões. Então isso faz uma grande diferença para que você tenha uma excelente pontuação na prova do Enem, e por isso o aluno fica tão apreensivo, preocupado, né, como é que ele deve se comportar nessa reta final, como ele deve destinar o seu tempo aos estudos da matemática e também da natureza. Então hoje nós estamos aqui para falar dessa disciplina, para dar dicas importantes, para dar dicas de como você deve, digamos, proceder nesses poucos dias que faltam para a prova, onde você deve concentrar realmente os seus esforços, a sua dedicação, para que você realmente se sinta confortável após sair da prova de matemática e natureza. Está aqui eu, o professor Diego, inicialmente, daqui a pouquinho o professor Chaguinha entra na área para participar desse bate-bola, e nós estamos aqui para dar dicas, para tranquilizar, para deixar o aluno mais confortável e dizer realmente como deve se proceder nessa reta final para a prova de matemática e natureza, né, especificamente a nossa área matemática. Professor Diego, quer falar um pouquinho aí de como o aluno deve se comportar aí nessa reta final? Olá, galera, aqui, boa noite, professor Diego Ossano, faço parte aqui da equipe de matemática do Equação Certa, essa excelente equipe, né? Que vem assim, sempre... não tem comparação, né, Diego? Uma equipe dessa na cidade não se diferenciado, encontra. Né? Realmente foi a base do Equação Certa. A Equação Certa começou com um curso de matemática, né? Na sequência aí o professor Diego entrou de forma muito diferenciada, né? Atingindo assim todas as expectativas em relação a um professor de matemática, que era a grande preocupação, né? Que professor de matemática vai entrar na equipe que era única no Equação Certa, que foi a equipe que deu início a toda a história da Equação Certa, eu e o professor Chaguinha. Então a gente fez uma escolha certa, né? O professor Diego veio aí para compor a equipe de modo excelente e hoje fortalecendo essa equipe de matemática do Colégio Equação Certa. Eu agradeço o convite, né? Fiquei preocupado inicialmente em trabalhar ao lado desses dois excelentes professores de matemática, que são colegas de longas datas, né? E preocupado realmente, na minha primeira aula, eu senti até aquele friozinho na barriga. Pô, vou substituir aqui o Fernando em algumas aulas, o Fernando vai me substituir como proceder, mas graças a Deus, no decorrer do ano aí os alunos foram logo aceitando, foram gostando, e estamos aqui sempre para somar, para ajudar, né? A fortalecer a equipe, não só a de matemática, mas a de física, a de química, de biologia, né? É difícil você encontrar um professor aqui que não esteja num nível de excelência. E na matemática, como o Chaguinha fala sempre, né? E o Fernando, que é onde a gente tem que acertar a maior quantidade de questões nessa prova do Enem, que é uma questão de honra, que nem o Chaguinha fala, né? É uma questão de honra que o aluno da Equação Certa atingiu uma pontuação muito alta mesmo. Ele tem uma responsabilidade muito grande, né, Diego, de ter uma pontuação muito boa, já que a equipe é fantástica, já que nós fazemos um trabalho, eu acredito que seja um dos grandes diferenciais do Equação Certa na matemática, é a gente trabalhar com material próprio. Eu acho que é um grande diferencial na cidade em si. A gente trabalha com material que é produzido pelos próprios professores, porque a gente acredita que é melhor do que qualquer sistema, acredita que o nosso material é um grande diferencial.
Outro diferencial é o fato do aluno hoje ele praticar em sala de aula, e isso traz toda uma segurança. O aluno ele faz questões em sala, a gente destina uma aula para o aluno ficar fazendo questões em sala, em seguida tira todas as dúvidas das questões que ele tem dificuldade. As questões são bem selecionadas, não são questões, digamos, que vem de fora para a gente fazer aquelas questões, não, a gente escolhe as questões que devem ser feitas. E esse trabalho de ter sempre 2 aulas seguidas, né, Diego, faz sempre um grande diferencial. Todas as aulas de matemática são 2 aulas seguidas. E isso facilita o professor trabalhar o conteúdo, resolver questões, ou seja, a teoria alinhada à prática, que faz toda a diferença para o aprendizado do aluno. Não tem como o Diego iniciar, por exemplo, hoje um conteúdo de logaritmo e quando for na próxima aula ele terminar. Não, ele termina na própria aula e já faz as questões. Não tem também a possibilidade de ele explicar uma teoria de logaritmo e na próxima aula ele fazer as questões. Não, já é tudo junto, porque ele tem aquelas 2 aulas, já é tudo programado, o tempo, a questão das questões que ele escolheu para fazer, envolvendo toda a sequência de raciocínio. E eu acho que isso é que dá a segurança para o nosso aluno da equação certa e fazer uma prova de matemática na certeza de que ele foi bem preparado, não só pela equipe, mas pelo material e pela excelência dos simulados, o simulado da equação certa, como sempre, trazendo resultados fantásticos na vida do aluno. Então isso é o que faz realmente o aluno se sentir seguro nessa etapa final, e eu posso garantir a vocês de que vocês realmente foram bem preparados, com certeza não só boas aulas, mas também todo o embasamento na preparação, nas questões que nós escolhemos para vocês resolverem foram as melhores. A sequência dessas questões também fizeram toda a diferença. É verdade, ainda tem um detalhe que na aula, né, nosso material já vai todo comentado, então o aluno não precisa ter aquela preocupação de estar anotando, então ele está focado exatamente na estratégia que o professor está passando na hora para o aluno, né? Um diferencial também aí, que é você já ter a resolução no final e ele está preocupado só na dica que a gente está passando na hora da aula. Isso é importante também para otimizar o tempo, né? Com certeza. Diego, então vamos para o que interessa aqui para o aluno. Ele quer receber dicas, ele quer saber o que ele deve priorizar nessa reta final de preparação para o Enem. Eu fiz aqui um dossiê em relação aos conteúdos mais cobrados na prova do Enem, com detalhes de quantidade de questões que são cobradas, para que o aluno tenha segurança daquilo que ele deve priorizar nessa reta final. É claro que tem aqueles conteúdos que o aluno já sabe que são muito importantes, né? Tem aqueles conteúdos que ele tem a noção do que realmente deve ser treinado nessa reta final, mas sempre é importante o aluno estar recebendo essas informações para que ele se sinta mais seguro do que realmente ele deve priorizar. Diego, vamos falar aqui de análise combinatória, né? Eu acho que começar com análise já é o aluno sentir que realmente a gente veio aqui para dar dicas importantes. Gente, análise combinatória é um conteúdo que sempre é cobrado na prova do Enem e na maioria das vezes acaba sendo aquela questão que o aluno vai sentir mais dificuldade. Mas surpreende de determinadas vezes vir uma questão de análise combinatória que é muito simples. Ele faz um cálculo simples de multiplicação, soma mais outro número ali e já encontra a resposta. Então a análise combinatória ela surpreende. Então muitas vezes o aluno deixa de resolver a questão só por saber que é de análise combinatória, ele já fica temeroso e ali nem tenta, né, nem procura encontrar um raciocínio para resolver questões. As questões de análise combinatória. Gente, se você pegar do Enem 2009 até o último Enem 2018, foram 19 questões de análise combinatória. Em termos práticos, representa que, em média, todos os anos vem em média 2 questões de análise combinatória. Tem ano que pode vir mais, menos, mas em média cria-se um padrão aí de, em média, 2 questões de análise combinatória. Hoje a análise combinatória ela é composta, né, principalmente pelo princípio fundamental da contagem, questões de arranjo, combinação, permutação, ou seja, questões que envolvem, na maioria das vezes, o raciocínio que o aluno deve ter para saber o que aplicar. Muitas vezes ele não usa nem fórmula, só a parte mesmo do raciocínio de contagem para que ele possa responder a questão. E Diego, qual é a dica para o aluno aí em relação à análise combinatória, para que ele sinta-se mais seguro, qual é que é importante ele saber nessa reta final de análise combinatória?
Então, ao ler o comando da questão, é muito importante ele ficar atento, inicialmente, para os conectivos lógicos, que é o I e o OU, né? Então, a gente tem que lembrar, pelo princípio fundamental da contagem, que quando apareceu o conectivozinho lógico, o I dá a ideia de quê? De multiplicação. Já o conectivo OU dá a ideia de quê? De adição. Então, você tem que começar a prova entendendo isso na hora de fazer uma questão de análise combinatória. Sem isso, você não consegue ir para frente. Identificando isso, o que é que você vai entender? Nós temos o princípio fundamental da contagem, aí nós temos o arranjo, a combinação e a permutação. O que é que a gente pode falar, por exemplo, com relação ao arranjo? É um tipo de agrupamento em que você, trocando de posição os elementos do grupo, aquilo ali vai gerar um novo resultado, vai gerar um novo grupo. Então, é como se eu dissesse para o aluno que a ordem daqueles elementos ali é importante. Por exemplo, a placa de um carro. Se você escrever a placa com o final 1, 2, 3, 4 e você trocar de posição com 4, o que é que o aluno vai dizer? Professor, isso aí é uma nova placa, apesar de usar os mesmos algarismos. Então, isso aí dá uma ideia de questão que envolve o quê? O arranjo, não é verdade? Agora, por exemplo, eu e o Fernando estamos aqui para dar a live para vocês. Se a gente trocar de posição aqui, há algum problema? É o mesmo grupo? Gerou um novo grupo? Aí você vai perguntar, não, professor, você e o Fernando vai continuar ministrando aí essa live para os meninos, apesar de ter trocado de posição, isso aí não gerou um novo grupo. Então isso daí dá a ideia de quê? De combinação, não é verdade? E quando você tem, por exemplo, uma quantidade de pessoas, tipo 3 pessoas aqui que o Chaguinha já vai aparecer, né? E ele perguntar de quantos modos eu posso sentar os 3 professores aqui nessas cadeiras, você vai perguntar assim, quer trocar todo mundo de posição, Fernando? Então isso aí dá a ideia de quê? De uma permutação. Então isso daí é a ideia básica que o aluno deve ter para começar a fazer as questões de análise combinatória. Mas aqui na equação certa, foi o Chaguinha que trabalhou esse assunto de análise combinatória, é brilhante a forma como ele faz as questões usando a fórmula, sem usar a fórmula. Então o nosso aluno está preparado das duas formas. Eu preciso usar a fórmula? Bem, você treinou assim, gostou, pode usar. Mas você pode usar praticamente só o princípio fundamental da contagem, que você resolve a maioria das questões de análise combinatória de uma maneira brilhante, como o Chaguinha faz. Eu fico assim também, né? Lisonjeado em estar fazendo parte dessa equipe. Nessa parte de análise combinatória que eu vejo o Chaguinha dando essas aulas, é brilhante a maneira como ele torna as questões fáceis, como ele diz, é bem facinho, né? E o aluno vai bem preparado para essa parte de análise combinatória, não tenho dúvidas que vocês acertarão todas essas questões. Diego, no caso, só para o aluno ter ideia aqui, hoje o professor Chaguinha, ele trabalha análise combinatória em 4 módulos, né? Cada módulo ele é composto por 35 questões, são 10 questões que o professor resolve em sala com o aluno, são 10 questões que ele resolve em sala e 15 questões para casa. Questões bem elaboradas, né? Questões que realmente foram escolhidas para contemplar todos os possíveis raciocínios desse conteúdo. Então, como são 4 módulos, cada um com 35 questões, então foram 140 questões bem elaboradas sobre esse conteúdo em sala de aula. Fora as questões do simulado, fora as questões do material, do Aridiçá que nós utilizamos, que o aluno leva para casa, e fora as questões que ele recebe uma apostila com todas as questões do Enem de matemática. Então, é assim, uma quantidade que traz segurança para o aluno, né? Essas questões, inclusive, Diego, no próximo ano, elas vão ser todas comentadas por vídeo. As questões de tarefa de casa, o aluno está tentando fazer em casa, não conseguiu, ele pode assistir o vídeo explicando a resolução daquela questão. E aí o Diego estava falando aqui da diferença, né, de arranjo e combinação, e lembrar que às vezes o aluno, professor, eu sei quando é que a diferença dos dois, mas quando é que eu sei que eu vou ter que usar um dos dois? Ou seja, que não é uma questão de permutação, que não é uma questão só de princípio, porque na verdade a análise ela acaba, digamos, dando a oportunidade do aluno resolver a questão utilizando meios diferentes, né, Diego? Então, às vezes o aluno pode usar uma questão utilizando arranjo, mas ele pode usar o princípio e também dá certo, pode usar o princípio fundamental multiplicativo numa questão de combinação. Então, quando é que você tem a segurança de que naquele raciocínio envolve análise combinatória, a parte de arranjo e combinação? Quando você tem um grupo maior
e a partir desse grupo maior, você quer gerar um grupo menor. Então você já tem a certeza de que você vai usar ali o arranjo ou combinação para resolver a questão. E aí a diferença é justamente onde o Diego falou. O arranjo, essa ordem ela vai importar, a forma que você agrupa os elementos, se essa ordem importar é arranjo, e quando você não tem a importância dessa ordem, você usa combinação. Ficar bem clara a dica que questões, principalmente que envolvem classificação, né, Diego? Quando, por exemplo, um cara vai fazer, digamos, uma classificação em relação ao Campeonato Brasileiro de Futebol, em relação a uma corrida de Fórmula 1, ou seja, envolveu classificação, sempre a ideia é que você utilize arranjo, porque essa ordem vai importar. Você tem 3 pessoas, cada um aqui numa posição primeiro, segundo, terceiro. Se você inverte essas ordens, é claro que as classificações serão afetadas. E é claro que também quando envolve cargo, né, Diego? Tem um cara que vai ser, o cara vai ser o presidente, o outro vai ser o vice-presidente, o cara vai ser secretário. É claro que você inverte essa ordem, é claro que também vai influenciar nessa sequência de cargos. Então é uma dica importante aí você lembrar que quando tem cargo, quando tem classificação e quando fala em organização, já está dizendo, vai importar a ordem, é importante o aluno já tendenciar o seu raciocínio para a aplicação de arranjo. E nos outros casos, como por exemplo o Diego falou, quando se trata de conjunto, né, que não importa essa ordem, o aluno já usa combinação. Então, lembrar que é importante a análise combinatória, não ir desistindo da questão por conta de ser análise. Pelo contrário, às vezes tem uma questão que é muito simples, você tenta aquele raciocínio, muitas vezes é a questão mais difícil da prova, você também não precisa perder aquele tempo de 5, 6, 7, 10 minutos na questão, porque você tem que lembrar que a prova ela contempla como um todo questões fáceis, né? Questões que envolvem a matemática básica, que é outra parte que a gente vai falar agora, que é a aritmética. Gente, quando nós falamos de aritmética, eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo a múltiplos e divisores, eu estou me referindo às operações, a questões com as 4 operações básicas e o sistema métrico decimal, o sistema de numeração métrico decimal, o sistema de numeração e o sistema métrico decimal. Ou seja, esses 3 conteúdos contemplam a aritmética e corresponde, na maioria das vezes, a maior parte percentual da prova, que são as questões que vocês devem, digamos assim, não errar, que vocês devem dar prioridade e acertar. E é um fator interessante, Diego, o ano passado nós tivemos uma aluna que ela acertou 28 questões de matemática e ela teve um TRI de 847 pontos em matemática. Gente, assim, é claro que 900 pontos em matemática e mais do que 900 é uma pontuação fantástica. Agora, eu tenho certeza que os alunos que estão aí concorrendo para a medicina tiver uma nota de 837 pontos, eu tenho certeza que ele vai sair da prova feliz, porque é uma pontuação boa, é uma pontuação que inclusive aprovou essa aluna nossa no ano passado e fez toda a diferença na nota geral dela. Então, o professor, a aluna acertou 28 questões e conseguiu essa pontuação. Como é que ela conseguiu isso? Ela acertou as questões mais importantes da prova. Quais são as questões mais importantes? As mais fáceis, as médias, e você tem que ter essa noção de onde estão essas questões na prova. Aí quando você tem que ter a habilidade dos conhecimentos dos conteúdos que são cobrados, perceber qual é o conteúdo daquela questão, para que você sinta segurança de resolver as questões mais importantes da prova. E a aritmética, ela é sim um dos conteúdos mais importantes. Aí, Diego, quando se fala em aritmética, quando se fala em múltiplos divisores, o aluno tem sempre aquela dificuldade. Professor, cai umas questõezinhas lá de NMC, NDC, né? Um conteúdo que é muito relevante, é importante na prova do Enem. Aí, quando é que eu vou usar NMC e quando é que eu vou usar NDC? Qual é a dica para o aluno, Diego, em relação à utilização aí de NMC e NDC? Como é que ele vai saber diferenciar o problema para aplicar o NMC e o NDC? No caso do MMC, o significado dele, você tem que entender, é o mínimo múltiplo comum. A dica que eu dou para vocês são questões que envolvem o quê? Tempo simultâneo. Então, quando você lê o comando da questão e ela dá a ideia de tempo simultâneo, você vai atrás de quê? Através do MMC. Professor, como assim tempo simultâneo?
Vamos supor que você tem um ônibus que sai de uma determinada rodoviária a cada 5 horas, o outro a cada 6 horas, o outro a cada 10 horas. Eu quero saber daqui a quantas horas eles vão sair os três juntos novamente, se eles saíram juntos agora, numa data, num horário X. Então você vai pensar, professor, entendi. Tempo simultâneo, eu vou usar MMC. Você calcula o MMC, lembrando que as unidades têm que estar em todas o quê? Iguais. Ou tudo em hora, ou tudo em dias, ou tudo em mês, ou tudo em anos. Então isso aí é uma típica questão de MMC. Já o caso do MDC, né, Fernando? O nome já está dizendo, é o máximo divisor comum. O comando da questão tem que te dar uma ideia de quê? Divisão. E divisão em partes o quê? Iguais. O problema é que o aluno pensa que sempre tem que aparecer a palavrinha maior. Nem sempre é assim. Se eu vou dividir pelo maior valor, o que é que você vai encontrar como resultado? Uma menor quantidade. Então, o comando da questão também pode falar sobre uma menor quantidade e você usar assim também o MDC, que é o máximo divisor comum. Por exemplo, aqui na equação certa, você vai matricular os alunos e aí você quer colocar a maior quantidade de alunos numa determinada sala para ocupar todos os lugares. O que vai acontecer? Você vai ter a maior quantidade de alunos naquela sala, mas a quantidade de salas que você vai obter é a maior ou é a menor? A menor. A menor. Então, a questão pode te pedir a quantidade de salas ou a quantidade de alunos por salas. Perfeito. Então, isso daí é muito importante você entender como usar o MMC e o MDC. Mas não é só questão de aluno numa sala, é pegar essa ideia geral e aplicá-la. Com certeza. E no caso, Diego, os alunos, como você falou, eles querem fazer essa ligação, né? A MMC, mínimo, múltiplo, comum. Aí ele fica procurando aquela palavra mínimo na questão como sendo um fator de referência. Do mesmo jeito quando é MDC, que ele vê máximo divisor comum. Às vezes ele procura essa palavra máximo na prova como referência. E não é referência. Você pode ter a palavra máximo na questão de MDC, mas pode vir a palavra mínimo, como o Diego acabou de fazer a comparação. Então a dica é justamente o que ele disse, ou seja, é se concentrar em múltiplos e se concentrar em divisores. Como é que se obtém múltiplos? Multiplicando. Quando eu trato de números inteiros positivos, que eu multiplico, a tendência é eu gerar números maiores. Quando eu tenho números inteiros e que eu vou gerar divisores positivos, a tendência é gerar números menores. Então essa ideia, ela parece assim bem simples e realmente é, mas ela lhe ajuda muito a identificar qual dos dois você vai utilizar. Quando você tenta, na questão, gerar múltiplos, multiplicando aqueles valores, como o Diego falou, de tantos em tantos minutos passa, digamos, um ônibus aqui na porta da escola, o outro passa em tantos minutos. Quando você fala de 10 em 10 minutos, 15 em 15, 20 em 20, você está gerando os múltiplos de 10, 15 e 20. E esses múltiplos são maiores. Quando você trata de dividir, né, quantidade de alunos ou então uma quantidade de arroz, de feijão para gerar uma cesta básica, então essa ideia de dividir já traz a ideia de máximo divisor comum. Gente, em média, até hoje, se você pegar todas as provas do Enem de 2009 até agora, nós temos 37 questões cobradas de aritmética envolvendo esses três tópicos que eu falei: múltiplos divisores, os probleminhas envolvendo as 4 operações, sistemas de numeração e métrico decimal. Ou seja, 37 questões é uma média aí de 3 a 4 questões por prova do Enem. Eu não estou falando que cai em média 4 questões de matemática básica, é só da parte específica da aritmética. Lembrando que conjuntos numéricos, ele contempla muitas questões de matemática básica, o conteúdo em si, conjuntos numéricos, mas a aritmética, envolvendo esses 3 itens que eu falei, em média vem 4 questões. E é muito bacana você ir para uma prova preparado, já sabendo que aquelas 4 questões vão ser cobradas, é importantíssimo. Outro conteúdo importante que a gente não poderia deixar de falar aqui é a estatística. Ou seja, a estatística aí, se você pegar a quantidade de questões, dá mais ou menos a da aritmética, são 38 questões de estatística. Só lembrando, o Diego já colocou aí na nossa lista a primeira questão de estatística. Para quem não está ligado aí, gente, os alunos da Equação Certa hoje receberam
essa listazinha de matemática. Mas para quem não é aluno do Equação, está assistindo nossa live, quer acompanhar aí as questões, quer treinar essas questões que a gente escolheu com o maior carinho, vocês podem ter acesso a essas questões no site. Entre agora aí, pega as questões para acompanhar direitinho aqui, depois a gente vai fazer um comentário rápido aqui das questões. E lembrando mais uma vez, a estatística são 38 questões de 2009 até agora, ou seja, em média também de 3 a 4 questões por ano. Gente, é muita questão. Você estudar um conteúdo e ter a certeza de que ali vai ter de 3 a 4 questões, a gente fala em média, né, Diego? Mas já teve ano que veio 6 questões de estatística, e aí você já garantir 6 questões, é um grande diferencial. Vai pensando aí nessas 30 questões que você tem que obter, né, para ter uma pontuação de excelência, se você acertar as questões que realmente vão trazer um benefício ao seu TRI. Então é importante você ter essa meta aí. Diego, de estatística, o que é importante o aluno lembrar aí nessa reta final? Principalmente as medidas de tendência central, né? Sim. Que se trata da média aritmética, da moda e da mediana. Lembrando que dentro da média você tem outras médias, a aritmética, a ponderada, a geométrica, né? Sim. Mas a mais cobrada é a média aritmética. Interpretação de gráficos, né? Nem sempre as informações vão vir assim no comando da questão só os valores, você tem que interpretar às vezes num gráfico de coluna, de barras, de setores, no histograma, ou então outro tipo de gráfico que a banca pode cobrar, né? Pode inventar qualquer informação gráfica e você retirar os dados dali. Depois disso, você tem que entender também que antigamente, né, nas provas aí, não nas 3 últimas, eles cobravam muito desvio padrão. Pode ser que apareça novamente. E o aluno teme em pensar que vai ser obrigado a calcular o desvio padrão. Nessas últimas provas, na maioria das vezes, ele te dá já os dados no ponto, ele já te dá a média, ele já te dá às vezes a moda, já te dá o desvio padrão e quer que você faça apenas uma correlação, entender o significado do desvio padrão. Ou seja, resumindo, né, Diego, o que já foi cobrado em desvio padrão, as questões, nenhuma delas exigiu o cálculo em si, mas entender o que significa o desvio padrão, que é algo que é aplicado dentro da própria pontuação dele. Por isso é importante você saber que hoje, das 4 áreas de conhecimento, ou seja, humanas, linguagens, natureza e matemática, a matemática é aquela que possui o maior desvio padrão. O que significa isso em termos práticos, em termos de resultados na prova de matemática? Você tem uma média nacional na prova de matemática em relação à quantidade de questões em relação a todos os alunos do Brasil que fizeram a prova. E esses alunos, de um modo geral, eles estão mais, a quantidade de questões que eles acertam está mais distante da média em relação às outras áreas de conhecimento. Você tem uma média de linguagens, você tem uma média de humanas, você tem uma média de natureza. Mas a média de matemática, os alunos estão mais distantes dessa média, ou seja, as notas são mais homogêneas ou mais heterogêneas? As notas são mais heterogêneas. Há uma maior dispersão ou uma menor dispersão? Uma maior dispersão. Essas notas são mais regulares ou mais irregulares? Elas são mais irregulares. Tudo isso significa, de um modo geral, que o desvio padrão é maior. Agora, Diego, é importante que o aluno tenha cuidado nessa questão da comparação da regularidade, do desvio padrão ser maior e menor, quando se trata de grandezas diferentes, né? Ou seja, uma coisa ele está comparando notas de aluno. Tudo é nota, né? Quem tiver a menor, quem tiver, digamos assim, um desvio padrão menor em relação a essas médias é mais regular. Mas tem questão, inclusive a gente aposta já a cair já há algum tempo essa comparação, inclusive com o Enem, desvio padrão, comparando, entendeu? Ele pode até perguntar, inclusive, qual área de conhecimento que tem um maior desvio padrão dentro da prova, né? Ele pode perguntar baseado em algumas informações que ele pode citar na questão. Mas tenha um cuidado que desvio padrão, ele não é o único fator de referência para descobrir se é mais regular ou menos regular. Depende também se você está comparando mesma grandeza ou grandezas diferentes. Às vezes ele está comparando a média de notas de uma pessoa, mas também ele pode comparar
o peso, A idade. Diego que é muito pesado, ele pode estar comparando a idade, a altura, ou seja, coisas diferentes. Que vão gerar médias diferentes. Que vão gerar médias diferentes, e o fator de comparação para descobrir o quanto é mais regular ou menos regular não é só mais o desvio padrão, é fazer uma comparação desse desvio padrão e a média de cada um. Ou seja, esse coeficiente, essa divisão entre os dois, o desvio padrão pela média, é que vai determinar quem é mais regular ou menos regular. O menor resultado encontrado nessa divisão é que vai garantir quem é o mais regular. Então tenha um cuidado, porque a gente está tão acostumado, né, a ter a maioria das questões voltadas para esse raciocínio, que o aluno já é induzido rapidamente a olhar simplesmente o desvio padrão e dizer é menor desvio padrão, é mais regular. E aí ele tem que ter esse cuidado para observar se essas grandezas são as mesmas ou são grandezas diferentes, para calcular esse coeficiente e saber quem realmente é mais regular. Diego, e aí no caso o aluno não pode nem pensar em errar uma questão de mediana e moda, né, Diego? Porque são questões fáceis e ele tem que ter muito cuidado quando for calcular a mediana, porque o que ele muitas vezes acontece e ele acaba errando? O maior erro do aluno é por conta do nervosismo, da ansiedade, do momento da prova, o tempo, ele fica olhando ali, ele não organizar os dados no rol. Aí, meu amigo, você dança. Se você não organizar os dados no rol e achar esse termo central, vai ter uma alternativa lá o que você encontrou com os dados do jeito que ele te forneceu. Professor, mas o que é o rol mesmo? É quando você organiza os dados em ordem crescente, que é o mais comum, ou então o quê? Decrescente, que aquele termo central ali não vai ser alterado. Não é verdade? E outra, é incrível também que o aluno às vezes erra a questão de moda. Moda é o que aparece o maior valor ou com a maior frequência. Um aluno às vezes está um pouco disperso na hora da aula. Não é o que se repete, né, Diego? Às vezes se repete e não é moda, né? E não é moda. E o aluno às vezes um pouquinho cochilou na hora da aula, ele levantou, foi estudar em casa, ele dançou numa questão dessa e vem perguntar novamente, né? Mas quem está concentrado entende que a moda é o que tem a maior frequência, não é o maior valor. Os salários, modal numa questão. Na maioria das vezes, os maiores salários são aqueles que aparecem com a menor frequência. Não faz sentido dizer que aquele ali é o salário modal, não é verdade? Aquele salário um pouco mais baixo deve aparecer com a maior frequência. Aí sim, esse é o salário modal, por exemplo, se eu estiver falando de salário, não é verdade? Diego, outra coisa importante é que nessa reta final, o aluno ele se preocupa em fazer muitas questões, né? E a gente fala sempre assim para o nosso aluno, olha, não é só fazer muitas questões, é fazer questões boas, fazer boas questões. Professor, o que são boas questões? São questões que você sabe que estão num padrão Enem, que estão no nível do Enem e que contemplam os raciocínios do Enem. Eu vejo muitas vezes, Diego, nessa reta final, o aluno fazer questões de estatística, ele sabe que estatística é muito cobrado, que é um conteúdo, né, muito importante, e muitas vezes ele faz questões de estatística envolvendo dados agrupados com intervalo de classe. E a habilidade, gente, a habilidade que envolve a parte de estatística, a habilidade 28, se eu não me engano, ela é muito clara. É calcular medidas de tendência central e de dispersão. Quando a gente fala de dispersão, a gente está tratando basicamente de variância, desvio padrão, desvio médio. É calcular essas tendências de tendência central e de dispersão para dados agrupados sem intervalo de classe. Ou seja, é importante o aluno saber analisar uma tabela com intervalo de classe, mas o Enem não vai cobrar nenhuma dessas medidas em dados agrupados com intervalo de classe, porque a habilidade deixa bem clara, é com dados agrupados, aí ele coloca entre parênteses, não em classe, tanto que nunca foi cobrado e não vai ser cobrado, porque a habilidade ela vem para isso, para lhe orientar o que é cobrado, como deve ser cobrado, e são as habilidades o seu fundamento que realmente você deve estudar. Por isso que é importante você ter esse domínio das habilidades. Então é importante você saber analisar uma tabela com intervalo de classe, porque as tabelas são cobradas.
está dentro das habilidades estatísticas, mas calcular a medida de tendência central ou de dispersão não é cobrado nessa parte de tabela. Seria uma surpresa, né? Ingrata. Seria, exatamente. Mas eu acho que... Porque ela é muito específica, né? Quando ela coloca entre parênteses que é não em classe. Então, para que especificar? Com certeza é porque realmente não vai ser cobrado. Então, gente, a estatística é super importante. Você, claro, como o Diego falou, a média aritmética é a mais cobrada, mas pode se cobrar uma questão de média geométrica, de média harmônica. Lembrar que a média harmônica, a aplicação real dela é na física, quando se trata de velocidades para diferentes em espaçamentos iguais. Então, se a pessoa vai fazer um percurso de metade, né? Metade de espaço com velocidade diferentes, a velocidade média desse percurso é a média harmônica das velocidades, que inclusive a física tem uma fórmula que é 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Isso é justamente uma forma simplificada de você calcular a média harmônica. É claro que se ele divide, né, em 3 espaços, 1, 2 e 3, também você vai dizer que essa velocidade média é a média harmônica das 3 velocidades. Então é importante o aluno saber disso, porque é uma das únicas maneiras de se aplicar a média harmônica. Às vezes o aluno sabe calcular onde é que eu aplico isso aqui, então uma aplicação bem prática seria nessa parte de velocidade com espaçamentos diferentes. Então é importante o aluno lembrar disso também. E eu sempre aposto que é uma questãozinha de média harmônica envolvendo esse raciocínio. Então fica aí a dica. E sobre a parte aí agora, Diego, vamos falar agora de função, né? Função é um conteúdo também muito cobrado, né? Sempre vem muitas questões. Para você ter uma noção aí, foram cobradas aí 41 questões do Enem 2009 para o último Enem 2018. E as questões de função, elas se concentram principalmente aí na parte de função afim, função quadrática, parte de logaritmo e a parte de gráfico. Ou seja, gráfico nem se fala o quanto é importante, eu tenho certeza que o aluno já tem essa noção, então procurar muitas questões de gráfico para responder, inclusive o Diego botou aqui na nossa lista, para que o aluno treine nessa reta final questão de gráfico também. Gente, função afim é a mesma função polinomial do primeiro grau, é uma função em que ocorre proporcionalidade, que você inclusive pode usar a regra de 3 entre as variações para poder resolver, então torna a resolução da questão mais rápida. A função quadrática é a mesma função polinomial do segundo grau. Lembrar principalmente quando se fala em parte de vértice, né, Diego? Valor máximo da função, valor mínimo, é onde se concentram a maioria das questões, contemplando esses raciocínios. Gráfico é você saber, ter uma noção geral de como é o comportamento do gráfico de cada função. Inclusive, né, Diego, o Enem tem muito concentrado a aplicação da habilidade 20, que é aquela habilidade que trata de o aluno ter uma noção, dentro do contexto do problema, ele saber representar aquilo graficamente. Qual é o comportamento desse gráfico? Então, são questões que o Enem sempre cobra, né? Sempre essa parte de vai encher um cubo e no meio tem uma divisão, aí vai encher um cone, vai encher um tronco de cone, como é que se comporta, digamos, a altura em relação ao tempo. Então são questões que o Enem sempre cobra a habilidade 20. Gente, todas as habilidades do Enem obrigatoriamente devem ser cobradas. São 30 habilidades, são 45 questões. São mais questões do que habilidades, elas se repetem, então elas vão ser cobradas com certeza. Tem a garantia de que você vai ter cada um daqueles tipos de questão. E logaritmo também, juntando aí, digamos, seriam os conteúdos que realmente são mais cobrados. Se você pegar a função afim até agora foram 12 questões, função quadrática 8 questões, questões envolvendo essa parte gráfica 12 questões e questão de logaritmo 7. Logaritmo, juntamente com análise combinatória, é onde se concentram as questões que os alunos costumam ter mais dificuldade na prova do Enem, quando se diz assim, qual foi a questão mais difícil da prova? Ela se concentra basicamente na análise combinatória e logaritmo, né? Em 2017 veio uma questão aí muito difícil de logaritmo, né, que os alunos tiveram dificuldade na resolução, e a gente tem essa expectativa aí para todos os anos, vem uma questão difícil. Diego, sobre função, quais são as dicas aí para os alunos nessa reta final? Aqui, como você falou, a função afim, o gráfico dela é uma reta, né? Então, normalmente aparece um gráfico, no caso de uma reta
crescente ou decrescente, você já tem que focar que ali vai ser respondido através de uma função afim, né? Lembrar que o gráfico onde toca no eixo Y, ali, que ele vai dar alguma variável, alguma grandeza ali, não necessariamente ele vai colocar que aquilo ali é o eixo Y. Por exemplo, eu posso ter velocidade e tempo aplicado na física. O eixo Y pode ser a velocidade, o eixo X o tempo, não é verdade? Então você tem que lembrar que esse valor que você vai cruzar no eixo Y, ele significa o quê? O termo independente da minha função afim. Qual é a cara da função afim? É aquela f de x igual a x mais b. Então esse b é o termo independente, onde ele vai cruzar ali o eixo Y. Perfeito. Nem sempre o gráfico ele te dá cruzando aquele eixo Y, mas você pode fazer um deslocamento, né? Você pode considerar ali o instante igual a zero, já o deslocamento. A gente treinou bastante isso com vocês, né? E o coeficiente angular dessa reta é importante saber, sim. O coeficiente angular positivo, a reta é crescente, o coeficiente angular negativo, a reta decrescente. Às vezes você consegue eliminar alternativas sabendo só do coeficiente angular positivo, negativo, não é verdade? E esse coeficiente angular também ele pode ser calculado com aquela variaçãozinha do eixo Y pela variação do eixo X, que nada mais é que a tangente que eu ando lá forma ali com o eixo X e a reta. Tá certo? E essa dica do Diego em relação a que ele citou uma coisa aqui muito importante, é de às vezes o aluno conseguir pelas alternativas responder a questão. Gente, eu sei que os alunos, né, principalmente os alunos aí do Equação Certa, eles treinaram muitas questões, fizeram muitos simulados. Olha a quantidade de simulados que os alunos fizeram, para vocês terem ideia, né, Diego, no caso aí, os professores às vezes não têm ideia dessa quantidade de simulados que os alunos fazem, mas nessa reta final, mês de setembro e mês de outubro, além dos simulados feitos aos finais de semana, o aluno toda semana ele fazia 2 simulados no meio da semana. Ele fazia simulado na quarta-feira e na sexta-feira, e esses simulados eram respondidos com 1 hora menos de tempo em relação à prova do Enem. Isso deu uma segurança para o aluno. O aluno fez a prova do primeiro dia, aquela sensação de que realmente o tempo dele foi confortável, entendeu? Não tem aquela coisa do aluno, não deu tempo. E aí o Chaguinha até falou, rapaz, eu acho que os alunos vão sentir dificuldade com relação ao tempo que eu sentia. O Chaguinha, mas tu não está fazendo os simulados que os alunos da Equação Certa estão fazendo. Inclusive o Chaguinha é uma referência que eu falo, porque o ano passado foi aprovado para medicina na UFMA, campus, no caso foi São Luís, né? Na ampla concorrência, com a média de 780 pontos, a média aritmética. Então foi aprovado para medicina na ampla concorrência, na primeira chamada, né? Não foram nas últimas chamadas. Então ele é referência sim, mas quando se trata de comparar ele com o aluno na Equação Certa, a gente não pode comparar ao pé da letra, porque o aluno na Equação Certa fez, praticamente o aluno que fez todos os simulados, ele sente essa preparação. Então essa dica aí do Diego, gente, tem questão que chega, o cálculo final dele é uma conta de divisão que vai dar um trabalho enorme para ele. E às vezes o Enem não quer que você saiba simplesmente resolver aquela continha de divisão. Ele quer que você tenha uma noção de quanto vale aproximadamente aquele resultado. E você olhando para as alternativas, você consegue ter essa noção por uma questão de valores que você tem ali dividindo. Então você olha para os valores, você mais ou menos vai dar tanto, e você olha para as alternativas, elas estão distantes uma das outras, e você consegue identificar qual é a correta. Então às vezes o aluno se fecha, nem olha para as alternativas, vai fazer aquela continha até o final, perde não sei quanto tempo, e que poderia estar usando em outra questão. Então, gente, eu falo assim, eu sei que os alunos, de um modo geral, eles utilizam esse raciocínio, mas nós sabemos que na hora da prova do Enem é outro clima, é outra sensação. Às vezes ele esquece desses detalhes, e é importante a gente estar lembrando vocês nessa reta final de utilizarem das questões para que vocês possam gastar menos tempo na resolução da prova. É importantíssimo vocês estarem focando nisso. Diego, o Chaguinha sempre fala que a geometria analítica é mais uma aposta, né, do que uma certeza.
Ou seja, a geometria analítica ela tem se destacado por ter sido as surpresas da prova do Enem, das últimas provas do Enem. Principalmente no ano passado, né? Nos anos, né, iniciais, a geometria analítica era tipo assim, nem vem questão, né? E aí começou a ser uma surpresa e hoje já é algo que, digamos assim, a gente já considera algo que é quase certeza de uma questão de geometria analítica. Em média vem uma questão por ano, né, se você pegar em média, mas como o Diego falou, ano passado foi uma referência, veio acima da média essa cobrança, então o aluno não pode deixar de lado a geometria analítica, porque ela pode sim vir uma questão de geometria analítica e vai ser um diferencial para o aluno que acerta. Já que a geometria analítica, Diego, eu considero assim, hoje os conteúdos de matemática que estão na grade curricular do terceiro ano do ensino médio, eles acabam sendo conteúdos que o aluno tem menos familiaridade com ele, porque ele viu há pouco tempo, ele treinou menos questões do que os conteúdos, por exemplo, que ele viu no primeiro ano, né, que ele já está há algum tempo fazendo as questões, que ele vai precisando dele nos outros anos. Então, como ele tem menos familiaridade com esse conteúdo, então ele acaba treinando menos questões e se tornando menos preparado. Mas quando ele dá, digamos assim, foco no que é cobrado no Enem e consegue acertar as questões de geometria analítica, com certeza o TR dele vai ser beneficiado. Qual é a dica aí de geometria analítica para os alunos aí da equação certa, Diego? No caso da geometria analítica, eu acho mais importante você se concentrar no ponto e na reta, que também você pode usar o conhecimento de geometria analítica lá na função afim, você pode trazer o conhecimento da função afim para a geometria analítica, né? Então, no caso do ponto, saber o sistema de coordenadas cartesiano, movimentar, no caso da questão desse um robozinho só andava na direção do eixo X ou do eixo Y, né? Norte, sul, leste, oeste, essa posição final, distância entre dois pontos, na verdade, que é a alma da geometria analítica, é você aprender a calcular distância entre dois pontos. Com isso você desenrola várias questões, né, de geometria analítica, saber calcular a equação da reta através de matrizes determinantes não é cobrado no Enem, mas você pode usar, a gente não ensinou, pode usar, mas a gente ensinou também a calcular a equação da reta por onde? Lá pelo coeficiente angular da reta, pelo termo independente. Já no caso de uma circunferência, meu amigo, você tem que ter ideia de como é a equação de uma circunferência, principalmente a reduzida, que ela é mais tranquila para você identificar, né? Identificar o centro da equação e o raio, que dali é muito importante. Eles gostam de cobrar se um ponto é interno à circunferência, se pertence à circunferência, se é externo. Existem fórmulas, mas a gente mostrou para vocês de maneiras mais práticas, né? Para calcular se um ponto pertence à circunferência, você pode substituir as coordenadas do ponto no x e no y e ver se esse resultado é igual ao termo independente que ele está dando. Isso daí já mata a questão. Se for igual, ele pertence, se for maior, ele está fora da reta, e se ele é menor do que zero, por exemplo, se eu igualar a zero, ele vai estar interno, né? Então, isso daí você pode ter certeza que são questões que há uma grande chance de ser cobrada no Enem. Raramente ele cobra uma posição relativa entre uma reta e uma circunferência, entre duas circunferências, que aí já dá um pouco mais de trabalho, né? Então você tem que ter ideia que o Enem são 45 questões de matemática, 45 de natureza, preencher gabarito, às vezes ir ao banheiro. Então eles não podem também acolchar muito, colocando questões muito trabalhosas, muito complicadas. Então são questões que às vezes o nosso aluno olhou, ele já identificou uma coisa ou outra, já consegue marcar o gabarito e você passa para a próxima. Não vá procurar questões mirabolantes, não precisa. É o básico, uma coisa mediana. Não precisa também aprofundar muito nesse caso de geometria analítica. Com o básico você consegue resolver as questões que vão ser contempladas no Enem. Gente, falando aqui da geometria espacial, né? O Diego, inclusive, na revisão Equação Certa, fez uma questão fantástica, porque ela numa só questão, ele revisava toda a geometria espacial, as aplicações mais importantes de todas as figuras espaciais, e foi uma questão
que ajudou muito os alunos nessa reta final a estar revisando essas figuras espaciais. Geometria espacial, se você pegar todas as questões de 2009 para cá, são 48 questões, ou seja, em média 4 a 5 questões de geometria espacial. São muitas questões, gente. É um grande diferencial na prova, geometria espacial. E aí são 12 questões de cilindro, 4 de cone, 3 de esfera, 5 de pirâmide e 20 de prisma. Então, prisma aí dominando as questões do Enem. O cilindro vem na sequência. Então, os alunos sempre... Professor, priorizar o que nessa reta final? Geometria espacial por completo é importante. Mas se você quer saber onde é que realmente mais são cobradas as questões, é prisma e cilindro. É onde realmente se concentram a maioria das questões do Enem. E nessa reta final, o aluno não pode deixar, né, de ir para uma prova dessa sem saber calcular a área e o volume dessas figuras. É importantíssimo ele ter essa noção, né, noções básicas também da geometria plana, porque a geometria plana, ela, querendo ou não, você aplica dentro das questões de geometria espacial. Então, dificilmente você vê uma questão de geometria espacial que não envolve nada da geometria plana. É impossível, né, ver uma questão de geometria espacial que você acaba não aplicando nada da geometria plana. Na maioria das vezes você acaba aplicando. Então, é importante demais você ter domínio dessas fórmulas de área e volume. Então, acho que essa é a dica importante para a geometria espacial, né, Diego? Com certeza. Uma dica bem interessante que eu gosto de falar em sala de aula, na revisão, e aqui eu vou passar para vocês, é como se calcular o volume desses sólidos, né? Então você tem que ter o foco em quê? Que o volume desses sólidos é obtido como a área da base vezes a altura, quando essa parte de baixo é igual à parte superior. Estou falando linguagem para você entender aqui, já que a gente não está no quadro nem nada, né? Então, quando você tem duas bases ali paralelas que são formadas pela mesma figura, pelo mesmo polígono, no caso dos prismas, e aqui embaixo, se for corpos redondos, o cilindro, né, que tem duas circunferências, a parte de baixo igual a de cima, você faz o quê? A área da base vezes a altura, porque às vezes eu me pego. Ou seja, assim, quando as bases se repetem, né, Diego? Em cima e embaixo você acaba aplicando a área da base vezes a altura. E a gente não quer que nosso aluno fique preocupado com a forma do volume de um paralelepípedo, de um cubo, de um prisma qualquer, como é que se... Não, você não precisa estar focado nisso. A área da base vezes a altura. A área você estuda desde do ensino fundamental, é calcular a área de um círculo, a área de um triângulo, principalmente do triângulo que equilátero, lá que você vai ter o prisma hexagonal regular, a pirâmide hexagonal regular. Então lembrar de como é que se calcula a área de um triângulo equilátero, que é o lado ao quadrado, raiz de 3/4. Se é um hexágono regular, você divide em 6, então é a área de um triângulo desse vezes 6. E a do círculo é πr ao quadrado, que vai aparecer no cilindro, né, Fernando? No cone. Sim. A única diferença é o quê? Já no cone é aquela figurinha que faz uma ponta. Então a gente brinca, quando faz essa ponta, você pega a área da base vezes a altura e divide por quanto? 3, aí você já obtém um volume. E qual seria essa outra figura, professor, que faz essa ponta? A pirâmide. A exceção aí é só a esfera, que você não tem como calcular pegando a área da base vezes a altura. É um caso particular. Seria um caso particular, né, Diego? Caso particular, então é bom você também dar uma olhadinha no volume e na área da esfera. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo e a área seria 4πr ao quadrado. O resto você tira de letra, sem negócio de estar memorizando fórmula. Importante também, viu, Fernando, de geometria espacial, é quando ele vai planificar esses sólidos. E aí qual é a dica, professor? Não, a dica aí eu não tenho o que fazer muito não. É você olhar para o sólido, lembrar do que estudou em sala e tentar associar se aquele sólido ali, quando você fechar, se ele vai encaixar exatamente como um cilindro, como um cone, como uma pirâmide ou um prisma qualquer. Vale até pegar a prova, né, de mexer nela, fazer do jeito que for. Tudo vale. O importante é você acertar a questão. A dica é essa. Diego, a geometria plana são 57 questões cobradas do Enem 2009 até esse último Enem, concentrando as questões em área de figuras planas. Aí recai justamente o que o Diego falou, aí você trabalha com essas áreas desde o ensino fundamental, né? Você necessita saber a área de todas as figuras planas e as questões elas têm raciocínio diferente para esse tipo de questão. Gente, lembrar que a probabilidade também é um conteúdo muito cobrado, né, Diego? Gente, já teve prova do Enem que vieram 6 questões de probabilidade.
E é claro que a probabilidade você acaba aplicando um pouco de conjuntos, né, Diego? Quando se trata de união, vale aquelas mesmas dicas, né, Diego? Um pouco voltado aí para análise combinatória. Probabilidade, a parte que envolve o ou, né, você somar, que envolve o e, multiplicar. A probabilidade é sempre um conteúdo muito cobrado. E qual é a dica de probabilidade, Diego, para os alunos? Olha, você sabe que por definição a probabilidade é o número de casos favoráveis, né, dividido pelo número de casos possíveis. Lembrando que esse resultado ele varia de 0 a 1. Você não pode encontrar outro resultado fora desse intervalo, senão você está fazendo alguma coisa errada. Probabilidade negativa, probabilidade um valor maior do que 1 em taxa unitária, 100%, não pode, né? Então você deve pegar uma divisão entre o que você quer sobre o todo. Lembrando que você tem questões que é só aplicar essa definição, mas também você tem uma probabilidade muito comum na prova, que é a probabilidade condicional. Existem fórmulas para isso? Sim, mas o texto vai lhe dar o comando de como você fazer essa probabilidade condicional. Por exemplo, você chega numa sala de aula e pergunta qual a probabilidade de escolher uma mulher aqui nessa sala. O número de mulheres da sala dividido pelo total de alunos. Agora eu quero saber qual a probabilidade de escolher uma mulher que usa óculos, Fernando, na sala. Número de mulheres que usam óculos na sala pelo total de alunos. Mas o comando da questão dizendo, foi sorteado ao acaso e foi constatado que a pessoa era do sexo feminino. Então, fica ligado. Ele já te disse que retirou uma pessoa do sexo feminino. Qual a probabilidade, então, dela usar óculos? Aí você pegar a quantidade de mulheres que usam óculos e dividir pela quantidade agora só de mulheres. Ou seja, reduz o espaço amostral, né, Diego? Amostral vai reduzir. Ele se altera, né, automaticamente na probabilidade Não condicional. precisa você estar decorando aquelas fórmulas que vem em livro. A gente ensina assim, é importante você saber das definições de matemática. Mas em probabilidade, cara, ele vai te dar o comando lá no texto, vai estar claro quando for condicional ou não. Não tenha dúvidas, isso aí às vezes é questão que tira um pouco assim do juízo do aluno. Professor, aqui eu divido por quem? A questão vai dizer, principalmente, a palavrinha dado que? Dado que foi escolhida uma mulher, dado que foi sorteado um número par dentro de uma urna lá que teria 100 bolas. Nós colocamos aí também uma questão de probabilidade para vocês, né? Dar uma treinadazinha, a gente vai comentar um pouquinho já, vai passar o gabarito para vocês. Então, probabilidade condicional é uma aposta muito grande também, tá certo? Nesse Enem aí, gente, tá se aproximando. E lembrar também que a matemática comercial, a parte de razão, proporção, são conteúdos que não exigem tanto a parte teórica, porque o aluno já vem desde o ensino fundamental, né, Diego? Mas é muito cobrada essa parte. Quando se fala em razão, é certeza que vem uma questão de escala, porque tem uma habilidade que fala de escala. Então é certo que vem uma questão de escala. Professor, é certeza, gente, porque a habilidade ela tem que ser cobrada. Se a habilidade fala de escala, é porque tem que vir uma questão de escala. Por que todo ano vem questão de estatística? Porque são 3 habilidades que falam de estatística. Então tem que vir, no mínimo, aí 3 questões de estatística todos os anos. Então é importante você, nessa reta final, fazer muitas questões de razão, proporção, regra de 3, porcentagem. Quando eu falo assim, é muito cobrado, é a matemática comercial. Matemática financeira, ela não é um conteúdo que é muito cobrado. Pelo contrário, vem poucas questões dessa parte de juros, né, aplicação de juros. Vem a porcentagem em si, que é mais matemática comercial do que voltado mesmo para a financeira. Mas, gente, a matemática comercial não pode deixar de ser praticada, porque você tem que tentar fazer questão de raciocínios diferentes para não ser pego de surpresa com raciocínio diferente de questão de porcentagem. Porcentagem é um conteúdo que tem muitas questões de raciocínio diferente, é importante você dar essa treinada aí na reta final. Diego, estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, então nós vamos aí nessa reta final dar o gabarito do material, das questões, para que o aluno possa conferir como é que foi o seu rendimento. O professor Diego vai dar o gabarito aí da lista de exercício, vai repetir mais uma vez, né, Diego, para que o aluno sinta segurança. Então, novamente, aí, a primeira questão fica sendo letra A, a segunda questão, letra C, a terceira questão, letra B, de bola, a questão de número 4, letra E, a questão de número 5, letra D, de dado,
A questão de número 6, letra A. A 7, também letra A. A 8ª, letra D de dado. A 9ª, letra D de dado. E a 10ª, letra D de dado. Diego, o aluno aqui está perguntando na questão 9 se fixa o André como um fatorial. Vamos dar só uma olhadinha na questão 9 aí para dar uma orientação ao aluno que fez essa pergunta, se fixa o André como um fatorial. A questão 9 é uma questão que envolve o raciocínio de combinação que nós inclusive comentamos hoje aqui, né, em relação a essa parte de arranjo de combinação. Grupo maior para gerar um grupo menor. Então o aluno perguntou isso com relação à questão 9. A questão 9 diz que de um grupo de 12 pessoas, entre as quais está André e Carolina, não é? De quantas maneiras diferentes é possível escolher um conjunto de 5 representantes que obrigatoriamente inclua Carolina e não inclua André? O aluno perguntou e ele está certo. Então, quando ele já disse que o grupo dos 5, o André tem que fazer parte desse grupo, então ele já foi escolhido. Agora você não tem mais 5 pessoas para escolher, você só vai ter o quê? 4 pessoas para escolher. Então, você está correto em dizer que você tem que fixar o André como um. A aluna falou que um fatorial, né? Então, se você tem 12 pessoas, já retirou o André, não é, Fernando? Sim. E aí você tem um grupo agora formado por quantas pessoas? 11. Mas o detalhe da questão é que ele diz que desses que sobraram aí, não pode incluir quem? O André. Ele vai incluir a Carolina. A Carolina já foi escolhida. E o André, o que você vai fazer com ele? Ele pode ser escolhido? Não. Então nós tínhamos 12 pessoas. Já eu troquei aqui, né? Ele não quer que inclua o André. Então, você escolhe a Carolina, que ele disse no texto. Peguei a Carolina, escolhi. Então me restam 4 pessoas. E dessas 4 pessoas, a questão diz que não pode incluir o André. Meu amigo, não pode. Então você agora não pode incluir o André nesses 4. Então, retirando o André dos 11 que sobraram, me restam quantas pessoas? 10. Então, dessas 10 pessoas que sobraram, você vai escolher 4. E no início da live, que foi que a gente falou? Aí vem a pergunta, né, Diego? Importa a ordem nesse caso ou não? Então, ele te disse para que é que vai pegar essas pessoas, se tem um cargo diferente para cada uma, se vai dar uma premiação diferente para cada uma, se vai dar uma posição diferente para cada uma? Não. Então, isso aí você vai fazer através de uma combinação. Então, seria uma combinação de 10 pessoas para escolher 4. E calcular uma combinação é bem simples. Você pega 10 fatorial, dividido por 4 fatorial, e a diferença, que é 10 menos 4, 6 fatorial, também no denominador. 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 fatorial. Você vai encontrar aí o gabarito sendo 210. Diego vai dar uma noçãozinha geral do que é que está aplicando em cada questão para você que tentou fazer a lista, né? O aluno da equação certa principalmente, que receberam todos, e você que também baixou no site, para você ter uma noção geral de cada questão. Então, com as informações que a gente vai passar para vocês aqui, vocês vão conseguir fazer facilmente as questões aí. É capaz dos alunos estar lá assistindo a gente já respondendo ali rapidinho, né? A ideia é que o aluno já respondeu, né, Diego? Então a gente vai só dizer, ó, você, essa questão tal, trata disso, você faz isso e no final chega nesse resultado. Para Então, ter uma noção. A nossa primeira questão, a gente não vai ler o enunciado todo, vocês estão com o material aí, mas ela trata de quê? De estatística. Você observa que você tem um gráfico aí que classifica aí os alimentos e você tem a quantidade em porcentagens que se trata desse alimento. E ele te pergunta o quê? Quem é a média aritmética, a moda e a mediana, as medidas de tendência central. A dica que eu dou para você fazer isso daí na hora do Enem, não é agora em casa, descansado, sentado, é você começar por onde? Pelo que é mais rápido, meu amigo. O que é mais rápido? A moda. A moda é o que aparece com a maior frequência. Você olhando aí, você consegue identificar rapidamente quem é a moda. A moda no gráfico aí, por exemplo, você pode olhar que são aqueles gráficos que apareceram com a maior frequência, não é o maior valor. Então você vai conseguir identificar facilmente aí no gráfico qual foi que apareceu mais vezes. Mas se você observar bem, você pode ter um conjunto que tem apenas uma moda, 2 modas, 3 modas ou multimodal. Nessa questão, muito cuidado, que esse conjunto aí ele é bimodal. Você vai gabaritar aí a letra A, lembrando que o conjunto é bimodal.
e que a mediana você tem que organizar no rol. Então as questões aqui, os dados não estão organizados no rol, organize os dados no rol e pegue o termo central. Se você observar bem aí, a quantidade é par, então não vai ter aquele elemento fixo, você vai ter que fazer o quê? Uma média aritmética, né, Fernando? Entre os dois termos centrais. E a média aritmética não vale a pena nem estar comentando muito que vocês fazem isso desde o ensino fundamental, querendo saber se você tem média aprovativa no colégio ou não. Então você soma todos os valores e divide aqui pela quantidade, que no caso são 8, e você vai marcar rapidinho aí a letra A, de amor, né, galera? A segunda questão, o aluno da gente faz como? Ele olha, ele já vê uma figura dessa, ele diz, aqui é a geometria espacial. Ele olha para a primeira figura e vê isso daqui, tem duas bases que formadas de quadrangulares, né? Então isso daqui dá a ideia de quê? De um prisma, né? Poderia ser um cubo se todas as arestas fossem o quê? Iguais. O recipiente 2 você tem o quê? Um cilindro. E ele quer perguntar algo relacionado a quem? Ao volume. Que são, né, Diego, inclusive as duas figuras geométricas espaciais mais cobradas na prova do Enem. Então a gente teve essa preocupação de colocar inclusive aquilo que é mais cobrado. O prisma e o cilindro. A gente não brinca de fazer qualquer questão, pega aqui e coloca qualquer questão à toa, não. A gente vai fazendo um negócio sério, a gente está comprometido com a sua aprovação, então a gente tem muito cuidado em escolher as questões, de como fazer, as mais importantes, tá certo? Então você lembra aí que a parte de baixo e de cima desses dois sólidos são iguais, então o volume é só pegar o quê? A área da base vezes a altura, combinado? Então você vai fazer facilmente essa questão aí, tá ok? Beleza? A terceira questão, você tem uma tabela que fala de um valor de uma multa, na verdade? Então você deve estar lendo aí o material, e ele diz que essa multa vai aumentando a partir da terceira de 500 em 500, Fernando. Então a primeira multa que você vai receber vale 500, a segunda vale 1.000, a terceira vale 1.500, então aí dá uma ideia de sequência. O que é que a gente pode falar mais ou menos aí, Fernando, para o aluno com relação à sequência? Gente, sequência se resume basicamente no Enem em progressão aritmética. A progressão geométrica cai questões? Cai. Cai questão de outras sequências que não seja PA e PG? Cai. Mas a concentração maior é na sequência, é na parte de progressão aritmética. Eu digo até assim, de cada 10 questões de sequência que são cobradas, que é mais ou menos o que caiu na prova do Enem, você tem aí 8 questões de PA e 2 questões de PG. E quando cai PG, já é aplicado um pouco a matemática financeira, que você acaba podendo resolver de uma outra maneira, né? Então, a concentração maior é nas questões de PA. Gente, se você pegar todas as questões de PA do Enem, você resolve basicamente com duas aplicações. Termo geral, soma de termos. Termo geral, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. E a soma dos termos é somar o primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. É o que eu preciso para calcular a soma. O primeiro, o último, a quantidade é o suficiente. Então, o que você precisa saber são essas duas aplicações. Termo geral, soma de termo para calcular questões envolvendo progressão aritmética. Muito cuidado que no termo geral ele vai te dar o quê? Um elemento dessa sequência apenas, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e a soma dos termos é quando você quer somar os valores até chegar naquele termo, né? É muito comum um aluno também perguntar para a gente, professor, eu uso o termo geral, a soma dos termos. Então vai estar identificado na questão se é só aquele elemento na sequência ou se é a soma até aquele elemento, não é verdade? Às vezes também bate assim um pouco de ansiedade, um pouquinho de desespero na hora da prova, o tempo, o aluno falhou aqui a memória dele, ele não lembrou da fórmula. Meu amigo, se você tiver um tempinho para sair aí, encontrando os termos e somando alguma coisa do tipo, se não for lhe dar muito trabalho, você pode fazer. Se for dar trabalho, é melhor você passar para a próxima questão, ok? Beleza? A questão de número 4 envolve aí 3 gráficos. Se você analisar o primeiro, é o gráfico que envolve o quê? Tempo e população, os 3. O primeiro gráfico é de uma reta o quê? Constante. O segundo é uma função afim crescente. E o terceiro dá a ideia de uma exponencial, não é verdade? Então, ele diz no texto aí, mais ou menos, como é que ele fala. Ele fala aqui, ó, que a espécie A aumenta 20% ao ano. Ó, Fernando, aumenta 20% ao ano. Então, ele aumentou 20% nesse ano. No próximo aumento de 20%, já em cima de quê?
do novo valor. E isso daí vai crescendo em forma de uma exponencial. Isso daí dá a ideia de montante do juro composto, né, que é o capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Então, é importante, né, Diego, o aluno fazer essa associação, né? Função afim, progressão aritmética e montante simples. E fazer associação de função do tipo exponencial com progressão geométrica e montante composto. Então, quando ele faz essa associação, às vezes ele usa um raciocínio numa questão para resolver utilizando OPA ou função afim, ou então ele vai aplicar montante simples, ou seja, ele brinca, né, de resolver a questão de modos diferentes e contempla, digamos, uma habilidade maior para o aluno resolver essa questão. O segundo, ele diz que a espécie D aumenta 100 pássaros ao ano, ó. Então ele vai aumentar 100 no primeiro ano, mais 100 no segundo, mais 100 no terceiro. Isso daí dá a ideia da questão anterior. Como o Fernando falou, da ideia de um APA. E um APA está associado a uma função afim. Se está aumentando, é uma função o quê? Crescente. Então você analisa aí, por exemplo, que o nosso segundo gráfico é de uma função afim crescente que vai aumentando 100 a cada ano. Então ele vai aumentando, é somando, e não aumentando, multiplicando como o aumento de 20% ao ano da questão anterior. E a espécie C, ele diz que permanece estável ao longo dos anos. Estável da ideia de uma função o quê, né, Fernando? Constante. Certeza. Beleza? Então você marcaria aí o gráfico. É muito importante você saber questões de funções associadas a gráficos. É certo cair uma questão dessa. A habilidade 20, viu, gente? Nessa então, prova, é certeza que vai ser cobrado. É porque eles falharam de algum modo, porque sim, não tem como não vir uma questão envolvendo função trigonométrica também, né? Senoide, cossenoide, você ficar ligado nisso. A questão 5 também trata de gráfico, mas de uma forma diferente, de uma interpretação, né? Então você vai analisar aí o gráfico da questão 5. A primeira você tem, por exemplo, na letra A, um gráfico que é de uma função que crescente, aí ele dá uma leve curva no final e volta a ser decrescente, então ele vai atingir lá um máximo. Aqui é uma mistura de uma função afim, polinomial do primeiro grau, ou no final uma parábola, né? A letra B dá a ideia de uma reta, de uma função afim. A letra C dá a ideia quase de uma senoidal, mas não é, porque ele sobe, atinge o máximo, aí ele desce, atinge esse mínimo, aí ele fica nessa brincadeira, mas não é exatamente uma senoidal. A letra D dá a ideia de uma função quadrática, que é uma parábola, com a abertura para cima o A positivo, com a abertura da concavidade para baixo o A negativo. Essa letra D, por exemplo, aí ele vai atingir um valor mínimo, por exemplo, que faz sentido ele perguntar do mínimo, não faz muito sentido ele perguntar o máximo, né? Mas você lê o comando e associa aí. E a letra E dá a ideia de uma função, né? Quase que exponencial, decrescente. É muito importante também, Fernando, você ir para a prova, né? Sabendo que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. No gráfico, o que eu posso fazer com isso daí, mais ou menos, né? Que grandezas diretamente, quando você vai analisar o gráfico, dá a ideia de quê? Reta, porque a divisão é constante. E grandezas inversamente proporcionais, o produto é que é constante, dá a ideia de uma hipérbole. Então a gente faz questões às vezes na sala com o aluno, professor, essa daí já é a letra E, porque é inversamente proporcional, a única que tem a hipérbole é essa aqui, eu marco e vou para a prova. Você está certíssimo, vai para a próxima, desculpa, né? Não para a prova, você já estava na hora da prova. Então essa relação de diretamente proporcional e inversamente proporcional também te ajuda muito no gráfico, tá certo? Alguma informação aí para falar sobre isso aí? Ou passa para frente, Fernando? Pode passar, pode Então, agilizar para os alunos terem só uma noção. A questão de número 6, você olha para o texto e no meio dele diz assim, 15 vezes por minuto, a segunda 10 vezes por minuto. A gente falou no início da live que esse tempo de encontro simultâneo é dado através de quê? Do MMC, porque você vai encontrar esse menor tempo de encontro aí. Mas muito cuidado, nem sempre ele quer o primeiro encontro. Pode pedir o segundo, o terceiro, o quarto. Então na sexta questão, coloquei, eu vou resolver isso aqui rapidinho por MMC. Ok? A sétima questão aí ele fala sobre você abastecer um carro com a quantidade de litros, a distância que você vai andar. Então aí é só você usar a ideia de razão. Você usa a razão aí que você vai encontrar rapidinho o consumo, a quantidade
de litros que você fez aí, de quilômetros por litro, ou a capacidade do tanque. Coloque aí na 7ª questão que você vai usar razão. A 8ª questão diz que você teve uma inflação de respectivamente 10% e 20%, e ele pergunta qual é a inflação total acumulada. Dá a ideia que num ano aumentou 10%, no outro ano aumentou 20%. Você tem que lembrar que o total é 100%, então um aumento de 10% dá a ideia de 110, que é 1,1, de 20% vai para 120%, que é 1,2, e para você encontrar isso nunca é somando, é o quê? Multiplicando. Você multiplica 1,2 por 1,1, que você encontra 1,32, que isso daí dá um aumento de 32% facilmente, uma questão também simples, mas muito cobrada, né? Muito cobrada. Porcentagem, aumento percentual, é certeza que vai vir na prova. Como o Chaguinha fala, quando aumenta, aumenta, e quando diminui, diminui. Eu acho uma graça quando ele fala isso daí. A questão 9 a gente comentou agora, lá, não é? E a questão 10 fala de probabilidade, que você tem 50 apartamentos numerados de 1 a 50 e ele quer saber qual a probabilidade é conteúdo, certeza na prova. Por quê? Porque probabilidade é citado nas habilidades. Eu sempre falo, o que é citado nas habilidades obrigatoriamente tem que ser cobrado. Então sempre, todas as provas do Enem até hoje vieram questão de probabilidade, a justificativa é essa, porque é citado a palavra probabilidade dentro das habilidades da competência 6. E aí ele fala só escolher um apartamento que tem uma numeração múltiplo de 3. Agora aqui você pega a quantidade de múltiplos de 3 que você tem de 1 a 50 e dividir por 50. Mas às vezes você pode fazer isso aqui, como a gente ensina, de uma maneira muito mais prática. Você tem 50 números e quer pegar os múltiplos de 3, é porque você está agrupando de 3 em 3. Então 50 números dividido por 3 vai dar 16 e vai sobrar alguma coisa. Essa coisa que sobrou aí não interessa para nós o resto. Então, quantos múltiplos de 3 tem de 1 a 50? 50 números dividido por 3 vai dar a parte inteira 16. O resto não interessa, então a probabilidade fica 16 sobre 50, que em termos percentuais é 32. Então, você vai conseguir também fazer aí facilmente a 10ª questão. Diego, considerações finais, agradecimento e desejar essa boa prova para o aluno. O que você deseja aí para o nosso aluno do Equação Certa? Então, inicialmente agradecer aqui a direção do curso por ter me convidado para vir trabalhar com eles esse ano. Foi uma missão difícil, mas eu encarei, aprendi muito com os professores, com o Fernando, com o Chaguinha, que é da matemática também, com os outros professores, com vocês, alunos aí do 3º ano lá do centro, né, que são alunos também que são novos, mas foram muito dedicados. Eu acredito na aprovação de vocês aí do 3º ano. Os alunos do pré, os alunos da Isoladas. Então, eu só quero dizer que vocês estão bastante preparados. Sem sombra de dúvida, se não acontecer nenhum problema de saúde ou você ter algum problema maior na hora de ir para a prova, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem nessa prova, principalmente na nossa parte de matemática, que é o que eu lido direto com os meninos aqui, né? Então, você vai conseguir fazer uma pontuação excelente. A prova de matemática é 45, você tem que manter só coerência. Você tem que acertar as questões fáceis, médias. Você pode acertar uma difícil? Pode, mas você tem que passar aí a vista nas 45 para você ser coerente e atingir uma pontuação alta, certo? Então eu vou estar na torcida por vocês aqui no domingo, rezando aqui para tudo dar certo, que a aprovação de vocês aí vai ser só fruto de muita dedicação de todos vocês. A gente tem uma parcela, sim, mas a aprovação de vocês é mérito de vocês. Nós apenas estamos moldando, auxiliando de uma maneira melhor possível a você garantir essa aprovação e o quanto mais rápido, que tomara que seja já nesse ano. Gente, agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até essa hora. Como o Chaguinha diz, Deus está vendo o esforço de vocês e ter a certeza de que vocês realmente foram bem preparados durante o ano, né? De que vocês realmente se esforçaram, fizeram muitas questões. Então chegou a hora de colher os frutos de todo esse esforço que vocês tiveram durante o ano. Agradecer a presença de todos os equalindos e equalinas que tiveram com a gente até agora. Alunos do 1º ano, que vão fazer já a prova do Enem como treineiro, e alunos do 2º ano do ensino médio da Equação Certa. Os alunos do 3º ano que com certeza vão ter resultados fantásticos, né? O Chaguinha, inclusive,
toda sexta-feira estava lá ministrando aula para eles nessa reta final, para que os alunos realmente pudessem fazer a diferença na matemática, na prova do Enem. Deixar um abraço especial a todos os alunos da Medicina Premium, né, que são os alunos que fazem o pré-vestibular da Unidade Centro, os alunos da Medicina Mais, alunos da Medicina Enem e os alunos da Medicina Enem Tarde, né, nossos alunos que estão na unidade Ninga e que são alunos maravilhosos, né, como todos os alunos do Equação Certa. Deixar um abraço especial também aos alunos da turma intensiva que estão com a gente aí desde agosto e todos os alunos de isoladas do Colégio Equação Certa. Os alunos que fazem curso de matemática, né, que realmente nessa etapa final aí, com certeza vão se sentir bem confortáveis para fazer a prova, porque passaram o ano todo com a gente, alunos que entraram em agosto. Deixar um abraço especial também para os alunos do Promate, alunos que fizeram, né, o curso de matemática junto com o Diego, que inclusive tiveram aprovações fantásticas aí na nova FAP, né, Diego? Inclusive, terceiro lugar foi aluno do Promate, aluna do Promate, do aluno do Diego. Deixa um abraço especial a todos os alunos que fazem isolados na Equação Certa, que fazem curso de Física, Química e Biologia, e conjuntamente a natureza com certeza vão ter um resultado de excelência aí na prova do Enem. Os alunos do curso de Redação do professor Tiago, alunos do Isoladas Plus, do Isoladas Gold, que são alunos que fazem, na realidade, todas as isoladas do Equação Certa. Então, desejar a todos os alunos do Equação Certa uma excelente prova, né? Ter a certeza de que vocês foram bem preparados, fizeram excelentes simulados, tiveram um acompanhamento emocional ali de bem pertinho, que vocês realmente tiveram um excelente material, uma excelente equipe de professores. A equipe de professores do Colégio Equação Certa, matemática, natureza, a parte de humanas, linguagens, né, toda a parte de redação, professor Samuel, professor Tiago, professores fantásticos que trazem muito orgulho para a Equação Certa e podem ter certeza que esse resultado é nosso, né? A expectativa é maravilhosa, todo mundo sabe, a cidade inteira sabe o quanto vocês fazem a diferença quando vocês chegam para fazer um vestibular, vocês realmente fazem a concorrência ficar preocupado, né? Porque o Equação traz todo um diferencial no que diz respeito a resultados, a aprovação. Inclusive nós tivemos aí nessa reta final de preparação alunos com resultados fantásticos. Foram na nova FAP, nós tivemos dos 10 primeiros, nós tivemos 8 alunos que foram da Equação Certa. Nós tivemos na resultado da FACID, primeiro, segundo, terceiro lugar. Né? Muitas aprovações aí na UESP, na UFP, primeiro lugar da UFP no segundo semestre foi o aluno da Equação Certa. Então esses resultados, gente, também trazem segurança para o aluno, para que você possa fazer uma prova sabendo de que você realmente foi bem preparado, que você teve a melhor equipe de professores, de que você teve o melhor material, o melhor simulado, e é isso que nós esperamos de vocês, um resultado fantástico, notas de excelência para que vocês possam realmente garantir essas vagas, trazer essas vagas para vocês, para a família e para a Equação Certa. Um abraço a todos e o Chaguinha também com certeza está aí torcendo por vocês e nós representamos ele aqui com a equipe de matemática. Até mais. I can't keep up.